Olá, pessoal! Nós somos a Realize Aba. Eu sou a Lid Queiroz, ela é a Ana Arantes. Nós fazemos uma live todas as quintas-feiras ao meio-dia, almoço com a gente, onde a gente discute assuntos de análise do comportamento, de política, os assuntos que estão acontecendo tanto na nossa área quanto no mundo, e a gente faz várias relações a partir desses assuntos, e é super interessante. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre comportamento social. Sou doutora em análise do comportamento e consultora de negócios. Eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento. Eu sou mestra em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e da cognição. Eu tenho especialização em análise do comportamento aplicada. Eu tenho especialização em terapia de aceitação e compromisso. E eu trabalho dando consultoria técnica e supervisionando equipes de atendimento em aba para pessoas neurodiversas. Daqui a pouco eu posso dizer que eu tenho especialização em OBM. Já tá acabando. A especialização em ACT eu tenho, em gestão de pessoas. Então, vou ter que também MBA de negócios. Tem tanta coisa que eu fico pensando, mas eu sou mãe. E isso eu acho que é a minha maior especialização, curso, desafio da minha vida. O que acontece? Então, eu e Ana, a gente conversa muito, graças a Deus. Graças a Deus a gente tem muita coisa para conversar. E analisando, é sempre uma conversa analítica sobre os eventos comportamentais, de um modo geral, que estão acontecendo no nosso entorno. Então, aquilo que é um estímulo discriminativo para a gente, acaba que chama a nossa atenção e é sobre o que a gente se debruça para entender, explicar, analisar, enfim, opinar. E a gente vai falar um pouco disso para vocês. Então, conversar um pouco disso com vocês hoje. Na última live, a gente falou de um assunto bem pesado, bem espinhoso. Acho que vale muito a pena você assistir o vídeo que está inteiro no canal do YouTube. Vocês que estão entrando por aqui, inclusive, se inscrevam, curtam, comentem, porque isso ajuda a gente, estimula, é consequência para reforçar o nosso comportamento, de postar, de fazer um canal, de trazer informações interessantes para vocês. Uma outra coisa que faz tempo que eu não peço e que eu vou pedir mandem sugestões do que vocês querem que a gente fale. Então, se vocês querem que a gente converse sobre uma determinada situação, que a gente faça uma análise sobre uma determinada situação, manda pra gente, fala assim, olha, eu não queria que você identificasse isso, mas eu tô vendo determinadas posturas ou determinados movimentos que eu gostaria que fosse analisado. Quero começar, Ana, tu me mandaste o arquivo? Não te mandei. Eu quero começar falando de uma situação que geralmente se desenrola numa discussão acalorada, que é as defesas dos extremos. Seja dentro da nossa área, análise do comportamento, seja em relação à política. Então, ou você concorda comigo, ou você está contra mim. Então, é sempre uma moldura de oposição, não é isso? Ou você concorda comigo ou você está errado. Ou você concorda comigo ou você está errado. E isso acontece numa situação mais ampla, se você for olhar para as potências mundiais hoje que estão todas em guerra, né? Então, se você olha para a Rússia, se você olha para os Estados Unidos, se você olha, tá todo mundo guerreando, inclusive, uma coisa que eu vou já pesquisar para poder a gente falar mais. Eu estava assistindo uma análise política ontem e o Guga Chakra estava dizendo, ele e o Gabeira, e tinha mais um outro lá também falando ontem, sobre a primeira presidenta mulher do México, e que ela é assim, ela tem um currículo incrível, invejável, cientista. Então, vou já pegar aqui as credenciais dela para falar para vocês. E ela falou, o Trump deu alguma cutucada e ela respondeu de forma absolutamente elegante, mas sem passar pano para nada, inteligente, com um raciocínio articulado, argumentos entrelaçados. E isso é muito bonito de ver. Uma mulher numa posição de poder, né, onde homens fazem o possível e o impossível para que a gente não consiga estar lá, no máximo de acompanha, vice, esposa, né, até pode estar, mas em cargos mais
E ela é absolutamente relevante. Então, e eu vejo esse fenômeno acontecendo na política, eu vejo esse fenômeno acontecendo nas relações políticas na análise do comportamento. Sim. Então eu defendo com unhas e dentes determinada personalidade da nossa área, ou os cursos, ou as coisas. E quando a gente faz isso, eu sinto que a gente deixa de ficar sob controle do que de fato está acontecendo naquele momento. Toda vez que vira fã-clube, né? Fã-clube. Perde a objetividade, às vezes, um pouco. Não que emoções e sentimentos não tenham que ser descartados, né? Muito pelo contrário. Eles existem por um motivo, eles foram selecionados na evolução da nossa espécie porque eles são importantes para a nossa sobrevivência. E quando você, né, sente uma coisa meio ruim, é melhor você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, porque isso é o seu organismo avisando você de algum estímulo potencialmente, né, perigoso. Mas se a gente só ficar sob controle mas eu gosto dessa pessoa, mas eu acho ela divertida, mas ela é reforçadora pra mim, mas a minha relação mais estreita com ela faz com que eu acho que as coisas que vêm dela são mais reforçadoras, são mais corretas, são mais importantes. Eu consigo flexibilizar. Não, mas a Ana falou, mas eu entendo. Foi porque... Fica sem. Então, quando você faz isso, é muito prejudicial. De um modo geral. Por quê? Porque você deixa de olhar para o que de fato está acontecendo e você passa uma mensagem, especialmente se você está oferecendo serviço. Você passa uma mensagem para o cliente e para quem escolheu trabalhar para você que fica conflitante, dá tela azul na cabeça da pessoa, porque ela olha e fala, mas a Lídia fala tanto daquilo, mas a Lídia é tão contra aquilo, e aí de repente, porque a Ana fez, ela ficou calada ou ela defendeu, né? E isso é muito complicado. Mas sim, fala do Gehring. Não, eu acho que era isso. A gente tava aqui, né, de novo, falando mas por que alguém na nossa área, né? A gente tava focando sobre notícias, né? E comentários e informações que as colegas mandam pra gente, ou que tá sendo discutido em grupos de... FOCA. Que isso? Então, assim, fofoca. Mas é fofoca embasada cientificamente, né? Porque vem com a prova. É uma informação que ela é comprovada. É observável. É observável. Mas, enfim, sobre, né, coisas que pessoas na área falaram ou que alguém tá propondo como, sei lá, curso, prestação de serviço, ideias a se perseguirem, coisas que a pessoa... eu tenho também pavor disso. Tem gente que tem a megalomania de querer falar pela área, né? Também tem isso. Porque nós, analistas do comportamento, somos assim assado. Gente, analista do comportamento é um espectro super amplo. É uma população. Né? É uma população. Nós não somos coisa nenhuma. Né? Aliás, a gente deveria ser, por exemplo, empiricista, mas a gente sabe que, né, se a gente for pegar todo o espectro dessa população, hoje em dia, pelo menos metade não sabe nem definir empiricismo, quanto mais... Eu acho que mais da metade. Regra, né? Porque a maioria dos analistas do comportamento hoje são formados em cursos de especialização. Quantos? 1.200? Que a gente estava fazendo as contas outro dia, que alguém falou? Era uma coisa assim, gente, é mais de 1.000, é isso, é entre 1.200 e 1.500 pessoas são formadas como especialistas todo ano no Brasil. Especialistas em aba para autismo, tá? Então, essas pessoas fizeram um curso de 360 horas. E hoje eu recebi uma especialização, eu recebi aqui, uma especialização em aba, que é de 6 meses.
A Mariana me mandou. Eu... Aqui, 6 meses. Não, isso aí é nato. Grade curricular. Aí ela diz de onde é, a gente não vai poder falar, porque enfim, existe uma regra que é interessante. Pronto, quero pegar uma coisa para falar. Uma coisa que sempre me incomodou, Ana, é quando eu vivia num outro mundo, numa outra realidade, onde eu nem entendia muito bem o que era machismo, o que era feminismo, e eu chamava pessoas que defendiam posicionamentos de mulheres, eu chamava de feminazi. Amiga, eu venho de um lugar que não é bonito. Mas eu acho bacana falar sobre isso porque mostra que ninguém nasceu desconstruído, ninguém... Agora eu tenho a obrigação de saber. Essa é a diferença. E não, é porque eu não sabia, quem me conhece sabe. Então, o que aconteceu? Eu aprendi, porque eu dizia, não, mas vai lá, faz Maria da Penha. Violência contra a mulher, né? E eu percebi, eu aprendi com esse tapa na cara e depois eu fiquei observando que a Lei Maria da Penha tem pouco efeito sobre a proteção da vida da mulher. Porque, e aí, olha só que interessante essa análise que eu ouvi. O que acontece? Você vai lá, né, o juiz determina uma medida de distanciamento, uma medida protetiva em relação a essa lei, que é um super avanço, mas é um papel, aonde você chama o agressor e fala assim, olha, não pode fazer, tá? Você tá proibido de fazer, você não pode chegar perto da pessoa 500 metros, 300 metros, tá certo? Beleza? E aí você confia neste indivíduo que ele... vai seguir a lei. Completamente equilibrado das ideias dele, não vai atentar contra aquela pessoa. E ele fica protegido, o nome fica escondido, a mulher fica exposta. Então, precisaria haver um jeito do agressor, do culpado ser exposto. E aí a gente vê isso acontecendo muito. Outro dia, tudo bem que caiu a condenação e tal, mas as cientistas que falaram sobre... a Laura Marisi. Então, no Brasil, a gente é punida quando a gente... quando a gente fala, expõe quem tá fazendo uma coisa errada, criminosa, antiética. A gente precisa ficar escondendo, falando nas entrelinhas, olha, essa palavra a gente não pode falar, esse nome vocês sabem quem, a gente não pode dizer. O que é isso? A gente, né, tem medo. Porque a gente sabe que acorda a história do lado mais fraco. E que o lado mais fraco, né, geralmente é mulher, não tem muito poder econômico, ou pelo menos tem menos poder econômico do que o outro lado, que pode fazer alguma coisa, que culturalmente existem práticas que já, de saída, né, de alguma forma produzem punição para essa pessoa. Então, diante disso tudo, a gente aprende, né, e é um contra-controle. A gente está falando do fato, a gente está dando dicas, o bom e velho, né, entendedores entenderão, e a gente tenta, né, passar o recado se protegendo. O que é horroroso. Então, isso uma pessoa, a gente ouviu, foi uma fofoca e adeada, mas o fato é, né? Aconteceu, está sendo exposto, nós conseguimos reunir dados, né? E a gente não pode dizer a fulana que fez, não pode. O fulano que fez, tá errado. Tá errado. Então nós vamos falar daquela coisa, né, do hate the sin, love the sinner. Então nós vamos falar do pecado e não do pecador. Então, muito bem. Às vezes, a gente tende a fazer algumas racionalizações, ou seja, relações de causalidade. A gente atribui a culpa das coisas ao indivíduo. Isso é muito interessante, que é a análise sistêmica. Mas é aquela analista do comportamento que é incompetente. Mas é aquele professor que não gosta de falar sobre ACT ou RFT. Mas é aquele, né, diretor de um grupo de pesquisa que é quadrado. É aquela, né, empresária que é antiética e se vende para as OP, para o cartel.
E aí, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para o status quo. Porque se a gente for olhar do ponto de vista analítico-comportamental, nenhum comportamento acontece no vácuo e, né, não existe uma agência interna iniciadora de comportamento. Todo comportamento ele é histórica e ambientalmente construído, aprendido e emitido. Né? Então, nesse sentido, quando a gente coloca, né, a causa de alguma coisa num indivíduo, numa pessoa, a gente está contribuindo para que a coisa não mude, porque a gente não está olhando para o que realmente está causando aquele comportamento. E o fato dessa ser a prática absoluta, ensinada, a gente faz isso o tempo inteiro porque culturalmente a gente foi imbuído desse tipo de pensamento, essas relações causais diretas, né, partindo de agentes causadores internos, individuais, é o que está na nossa cultura. Por quê? Porque isso beneficia do interesse das agências de controle. Para que elas se mantenham no poder. Porque assim a gente não olha para a agência de controle, a gente não olha para existe uma prática cultural, existe um grupo social, existem determinadas práticas que são transmitidas e replicadas para manter agências de controle no poder. Então eu acho que era disso que a gente queria falar, porque a gente estava muito, né, pensando nisso, fica apontando o dedo, mas o cara que é maluco e que surtou e foi lá jogar bomba. Não, é esse cara que é mau caráter, que fez comentários abusivos, teve comportamentos violentos com a nossa colega, ou e agora tá todo mundo querendo saber quem que é o filho da puta. Alguém manda, por favor, pelo amor de Deus, uma DM, um WhatsApp pra mim, diz quem é. Tá? Eu prometo não contar. Não, eu prometo que eu vou contar para todo mundo que eu conseguir, mas não, né, ao vivo. Eu tenho um bom repertório de contra-controle, pode deixar. Mas enfim, e aí quando a gente faz isso, né, quando a gente bota, não é que a pessoa não é responsável pelo próprio comportamento, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que se a gente quer que aquele comportamento deixe de existir, se a gente quer criticar no sentido de, olha, isso é uma prática que não está beneficiando o maior número de pessoas, ou que, né, não permite que pessoas tenham acesso a determinados privilégios, não é atacando o indivíduo que a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? Todo comportamento humano, repetindo, T-O-D-O, comportamento humano é comportamento social. Quando eu bato 3 vezes na mesa, isso é um comportamento social. Quando eu olho pro meu copinho da Farm cheio de Coca-Cola e falo, melhor coisa para matar a sede é Coca-Cola gelada, isso é um comportamento social. Isso não está sendo causado pela minha motivação intrínseca que mora e se originou dentro de mim mesma. Então, aí que veio o texto que eu falei, eu queria falar desse texto. Ele falou, ainda não li ainda. Eu falei, tudo bem, ele faz. Tem um artigo de 2001 do professor Bernard Goering. Eu já li seu comentário, viu? Eu acho que eu até vi se estava aberto aqui, mas não está aberto. Eu acho que é Belflor, alguma coisa assim. Florentino, 25. Sugiro que falem sobre uma expressão comum na C, clínica, especialmente clínica com criança. Comportamento inadequado. Inadequado para quem? Já vi análises funcionais de chorar. Acho que a gente fico muito incomodada com essa expressão. É exatamente disso que a gente está falando. Pronto. Quando a gente fala comportamento inadequado, a gente está dizendo, este indivíduo tem um comportamento inadequado. A causa da inadequação é este indivíduo. A causa desse comportamento que é inadequado é o indivíduo. Então a gente tem que ir lá e fazer uma intervenção no indivíduo. Né? E isso serve a quem? Isso serve a quem quer controlar o indivíduo.
Isso serve a um status quo que precisa que a gente olhe para o comportamento de pessoas neurodiversas e ache que aquilo é inadequado. Que aquilo tem outros termos, né? Que aquilo é problemático. E eu penso assim, eu observo que tudo ajuda a gente a olhar para o fenômeno. Então, quando a gente fala de comportamento inadequado, o que é que a gente está querendo dizer, né? Então, tem o a serviço de quem, mas o que é que a gente está querendo falar? Então, o quanto isso é dissonante, ou seja, é diferente do que eu digo na missão da minha empresa. Também, né? Não é? Porque nos valores... Porque o valor tá lá, inclusão, tem outras palavras também, normalmente equidade, tem um monte de coisa. Mas na hora que eu olho para alguém e falo esse conjunto de comportamento inapropriado, que inapropriado, inadequado, inapropriado. Inapropriado, inadequado. Eu tô dizendo, eu tô dizendo que para que essa pessoa seja aceita na sociedade, para que a gente possa tolerar esse indivíduo, apesar do que ele apresenta, ele tem que deixar de fazer isso e fazer outras coisas que a sociedade aceita. Que não incomoda ninguém. Que não incomoda ninguém. E olha que coisa que dá pra generalizar super, porque isso não acontece só com indivíduos neurodivergentes. Eu sei que tu trouxeste o contexto de ser numa clínica, mas inapropriado, inadequado, exato. Mas mulheres que questionam, mulheres que discordam. Né? Mulher que fala palavrão em público. Mulher que senta de perna aberta. E aí o presidente tem que vir e dar uma bronca pública na própria esposa, porque ela disse um palavrão merecido, inclusive, e acha pouco. Porque mulher não pode falar. Se fosse um homem, tá vendo? Igual esse cara, ele fala mesmo do jeito que é. E tem um TED Talk muito legal da Valesca Zanello. É só procurar no canal dela do YouTube que tem. Ela fazendo uma análise sobre o uso de palavrões. Não sei se vocês já perceberam. Pensem aí quais são os palavrões mais comuns. Ah, sim, né? Porque que sempre que a gente quer diminuir uma pessoa, xingar ela, a gente compara ela com mulher. Isso é coisa de mulherzinha. Né? Filho da... Exato. Né? Então tem vários palavrões que eles xingar alguém ou compará-lo a uma mulher ou reduzir. Então... Quando a gente fala... E tem outra coisa também aí, Bel, que tu colocaste, que é a dificuldade. Quando a Ana estava falando dos analistas do comportamento formados no Brasil. A dificuldade que as pessoas têm para fazer análise funcional. Mas para eu fazer análise funcional, eu preciso ser capaz de ler um cenário e conseguir compreender. Observação de comportamento é uma habilidade muito complexa. Muito complexo. Porque é só observar. Não é só observar. O observar é um comportamento? Já uma ação do organismo, então é um comportamento. Exato. Observar humano é um comportamento humano, portanto ele é social. Chega no artigo, chega. Por quê? Porque a gente aprendeu socialmente a observar. Quais são os estímulos que controlam o nosso comportamento de observar. Neste caso que a Bel deu o exemplo, analistas do comportamento que estão na prática foram ensinadas a observar comportamentos inadequados, ou seja, aqueles que fogem da normatização, aqueles que fogem da normotipicidade, ou seja, a norma é ser típico, qualquer coisa que é diferente da norma é inapropriado. E tá errado. E então é alvo da intervenção comportamental. É um problema. Quando, né, a gente desaprendeu isso, na verdade não, a gente aprendeu outra coisa mais efetiva já, e faz tempo, e faz mais de 20 anos, se a gente pensar que esse texto do Guerin é de 2001, que essas coisas, ser apropriado ou inapropriado, ser ou não estímulo discriminativo para o nosso observar, isso tudo é socialmente aprendido. Essa pessoa, ela aprendeu
na formação dela, A observar desta maneira, identificando isso com, né, essas funções. Uhum. E ainda assim eu ainda questiono até onde foi, né, esse ensino, porque desde sempre, Isso desde o AIUATA, 1970 alguma coisa, que existe um critério claro para a gente tomar a decisão de intervir num comportamento. Mas eu vou trazer um pouco mais para trás. Quando eu vou fazer uma formação em análise do comportamento, eu já sou um ser humano contextualmente inserido e com vários aprendizados. Então, ao longo da minha exposição, da minha interação social e cultural, eu aprendi de maneira direta ou indireta o que é aceito e o que não é aceito. Isso. Mas uma boa formação deveria te colocar, levar isso em consideração, que é o repertório inicial do aluno, do aprendiz, e te colocar numa situação de conseguir identificar isso em você e conseguir modificar esse tipo de controle. Né? Essa é uma formação adequada, que não dá tempo de fazer em 360 horas. Então, infelizmente. Aí, a ideia é assim. Por que todo comportamento é social? Então, vamos fazer uma análise funcional olhando para cada um dos termos. Muito bem. Da contingência. Antecedentes. Estímulos do ambiente. Contextos. Uhum. Do mais básico, esta mesa, esse copo, esse computador, são objetos físicos materiais. Certo. E eles estão aqui, né, modificando o meu comportamento. Eles são a ocasião em que eu me comporto. Então, como é que eu vou dizer que a minha interação com uma coisa física é social? Porque social tem a ver com gente, não tem? Acho que não. Mas quem fez? Não, sim. Desculpa, quando a gente fala assim, contexto social, em que você pensa? Gente Gente envolvida. Se eu estiver aqui sozinha, fazendo minhas coisas, isso não é social. Não tem nada social. Pronto. Se você estiver varrendo o chão, essa é a premissa. Arrastando a mesa, ligando, isso não é desligando social. luz. Porque social envolve, na nossa compreensão, que humano. Outra pessoa. Ok. Muito bem. Mesmo que esteja aí. Por que eu interagi com essa mesa, com esse copo, com a minha Coca-Cola? É sim um comportamento social, mesmo que não tenha mais ninguém, mesmo que eu esteja sozinha. Quem fez esse copo? Quem colocou este computador deste jeito, com estas teclas organizadas neste padrão? Quem que me disse que esse copo que custou os olhos da minha cara é melhor que aquele outro que eu comprei por 50 centavos? Né? Então, gente, a gente tem que lembrar que hoje, no atual estágio do desenvolvimento da espécie humana, não dá mais para falar que qualquer comportamento a gente se comporta e não existe controle social nesse comportamento. Entende? Então, o fato da gente gostar mais de uma coisa ou outra, as nossas preferências estéticas, as nossas regras éticas e morais, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, pensamentos e os nossos comportamentos públicos, todos eles têm como antecedente estímulos sociais. Ou seja, estímulos que foram produzidos pelo comportamento de outra pessoa. Certo? Certo. Então, do ponto de vista do controle antecedente e contextual do comportamento, todo comportamento é social. Do ponto de vista do outra ponta ali. Tá. Da consequência. O que você fala? Não, porque eu vou levar para outro canto. Sério. Tá. Vamos olhar para a consequência. Por que eu compro esse copo e não aquele do 1,99? Porque eu acho esse mais bonito, esse me agrada mais. Não é social. Quem que vai me reforçar porque eu comprei esse aqui? É sempre... A gente faz as coisas para os outros. Alguém vai falar que em vários... Esse artigo... Eu faço isso porque eu gosto, porque é por mim. Eu fiz por mim mesma. Não fez por você mesmo. Porque alguém foi lá e falou, que bonito isso aí que você tem. Nossa,
Nossa, você tem tão bom gosto. Você tem tanto bom gosto. Eu fico de olho nas coisas que você usa, nos acessórios, porque tem tão bom gosto. Esse artigo do Guérin, inclusive, chama 18 indivíduos como relações sociais. Então, o que a gente chama de indivíduo é um repertório de relações sociais, né? O eu. Então, indivíduos enquanto relações sociais. 18 maneiras pelas quais agir sozinho pode ser considerado como comportamento social. Entendeu? São ações que são realizadas sozinhas, aparentemente sozinhas. Isso. E aí como tocar guitarra. Isso, ele pega esse exemplo para fazer a divisão, a análise, né? do antes. Então imagine uma pessoa que tem um comportamento que está em alta frequência, que acontece com uma duração estendida, né? Esse comportamento é ir pro seu quarto sozinho, fechar a porta e praticar tocar guitarra. Mas ele tá sozinho, não tem ninguém aplaudindo ele. Mas por que ele tá praticando? Por que ele quer ficar bom em tocar guitarra? E mesmo quando eu tô lá dentro do quarto tocando, eu sei que na hora que eu sair, mamãe vai dizer: nossa, você hoje estava dedicado, né? Concentrado. Ou num outro momento, quando nós estivermos com outras pessoas, meus pais ou alguém vai dizer: não, ele é muito esforçado. Aí também tem outros tipos de consequência. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem ansiedade social e que não gosta de outras pessoas me julgando, aonde é que eu vou tocar guitarra? Isso, sozinho no meu quarto. É muito legal isso que tu trouxeste, porque assim, eu tava esses dias agora, olha que orgulho, meu marido faz faculdade de educação física. E aí, na disciplina, deve ser de psicologia, eu não tenho certeza, eles tinham que escolher para falar de alguns autores. E teve Freud, teve todos, né? E aí, como ele já me ouviu falar algumas vezes de Skinner, lá em casa, ele pegou o Skinner porque ele disse assim: vai ser fácil. É fácil, minha mulher me ajuda. Vai ser fácil, minha mulher me ajuda. Oi, Pamela, demorou, hein? Aí, minha mulher me ajuda. E aí eu disse assim: você vai explicar o conceito do condicionamento operante, e fui ensinando as coisas para ele. Foi ótimo pro nosso relacionamento, porque pra aula, talvez, não sei, vamos ver a nota. Porque ele dizia: então a consequência não tem só uma consequência, não é só positivo, não é só negativo. Então contexto não é o espaço físico, pode ser contexto, inclusive uma coisa que ainda nem tá lá, porque a gente pegou o comportamento dele de correr na beira-mar. Só isso. E o que bota isso aqui? O que traz o que não existe para este momento e faz com que ele esteja presente, porque controla o nosso comportamento? Linguagem social, que é o meio de comportamento social, né, aperfeiçoado pela espécie humana. Então, tanto como controle quanto como consequência, como antecedente como consequência, né? As duas coisas são controle. Mas eu posso pensar, né, eu vou fazer isso porque eu tenho que estudar. Agora, eu estudar pode ser até aversivo, porque é custo de resposta, horrível, me traz nada de bom em sentar e estudar. Sensações desconfortáveis. Então, por que eu me mantenho estudando? Porque a gente sabe que não existe comportamento se não tem consequência reforçadora, né? Não se mantém. Por que eu me mantenho? Ou por reforço negativo, para escapar de uma punição, ou me livrar do próprio trabalho. Deixa eu fazer isso logo. E também, não é ou, é também. Porque eu trago, né, com a linguagem, o que eu penso? Eu vou estudar agora para ter uma nota melhor. Eu vou estudar agora porque essa disciplina, eu tenho que fazer essa disciplina logo para poder pegar a outra que né, que essa aqui é pré-requisito. Acrescentar. Né? Ou porque eu gosto muito dessa professora e eu quero que ela me considere um bom aluno.
Isso são coisas que a gente pensa. Quando a gente pensa com a nossa cabeça, a gente tá falando com a gente mesmo. Comportamento verbal social. encoberto. Que é social, é aprendido socialmente, é controlado por antecedentes e contextos sociais, é reforçado por reforçadores sociais. Deixa eu tirar de coisas leves e trazer para uma coisa pesada rapidinho. Nada. Pode. Então a gente está falando de... Eu acho super interessante isso que a gente está conversando. Eu espero que vocês também estejam achando interessante, porque a gente está compartilhando as nossas conversas de hora de almoço com vocês. É por isso que é assim, né? Ela é desse jeito, são análises, mas ela traz as coisas que a gente olha. E a gente faz exatamente isso. A gente senta, pega nossos computadores, pega... A gente é nerd assim, gente. A gente leva o computador pro restaurante, abre o computador e fica discutindo artigo. E fala, me manda um artigo. Gente, é super reforçador receber artigo, dar artigo, falar de artigo. Olha, socialmente reforçador, inclusive. Ter uma audiência, né? Não, exato. Nossa, meu Deus, como eu sou feliz. Eu volto pra casa bem. Bom ter audiência. Eu volto pra casa bem. E aí, então, olha que interessante. A gente aprendeu que comportamento inapropriado é pra cá, que eu quero que a gente olhe. Que a gente aprendeu que comportamento inapropriado, esse termo, o uso, olhar para isso, observar e identificar como inapropriado, foi aprendido contextualmente ao longo da minha vida, socialmente, desde a minha infância. A gente aprende várias coisas, né? Existem os comportamentos que são tolerados para homens emitirem, comportamentos que são tolerados para mulheres emitirem, crianças emitirem, e aí vai embora. Para pessoas brancas emitirem, pessoas pretas emitirem, e aí vai. Pessoas magras, pessoas gordas, pessoas típicas e pessoas novas, pessoas com mais... Aí tem todo um conjunto de conduta pra gente fazer. E agora, nesse momento, no Brasil, tu trouxeste isso e eu fiquei em choque. Eu ouvi ontem no Jornal Nacional o William Bonner falando dessa proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC contra o aborto, e que aí eu fiquei pensando, por que é inapropriado o comportamento de uma mulher interromper um processo que acontece no seu próprio corpo. Dentro do seu próprio corpo. Dentro do seu próprio corpo. É algo que vai me proibir de fazer algo com o meu corpo. E aí começam inúmeras... Autonomia sobre o seu próprio corpo. Autonomia sobre o meu próprio corpo. E sabe o que é muito interessante? E essa fala que eu vou trazer agora, ela é antiga, não tem nada de inovador. Nada. Que é assim... Esse grupo de homens que pensam a respeito disso, eles se preocupam muito, 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 muito com essa gravidez. Depois que nasceu, manda a polícia pra matar. Exato. Os pró-vida são só pró a vida que ainda não existe. A vida que não existe. A vida que já existe também não tá na alçada dela. Porque aí escola, Então, olha que interessante. Porque... A gente aprendeu culturalmente que a gravidez é sagrada, que também é outra coisa lá do capitalismo, da compreensão sobre o capitalismo, as raízes do capitalismo, que a gravidez é sagrada e que o corpo da mulher é sagrado, é um templo, invólucro para a ser mãe é uma dádiva. Então... Então veja bem, um monte de regra social. E tem mais. Pra tu começares a analisar. Aí tu começas a analisar, amiga, tem mais. Vamos supor que os homens que vão votar nessa PEC aqui, eles vão autorizar e vai ser completamente proibido. E isso impacta, eu tava olhando aqui, isso impacta inclusive cadê meu Deus? Procedimentos. Não, de fertilização in vitro, porque é desde a concepção, que era o que tu estavas trazendo, e tudo mais. Pesquisa com célula-tronco. Pesquisa com célula, vai embora. Vai embora. Mas aí eu pergunto pra você, as mulheres vão deixar de abortar? Não. Então, esse assunto não é sobre abortar ou não abortar. Não. É sobre eu quero que as mulheres continuem morrendo.
Isso. É o controle. Porque elas morrem Isso. ao tentar É o abortar. controle sobre o indivíduo. Então, existe uma agência de controle. A agência de controle é o conjunto de todas as práticas que são feitas para controlar o comportamento de alguém. Importante. Tá? Então, é todo um conjunto de práticas, regra, lei, preceitos morais e éticos, tudo o que, em conjunto, tem o objetivo de controlar o comportamento do outro, é uma agência de controle. É o grupinho ali, é uma categoria onde a gente bota todas as coisas que servem para controlar o outro. Aí a gente subcategoriza agências de controle a depender do tipo de controle que ele exerce e sobre quem, certo? Então, o Skinner, lá, 53, comportamento, né, ciência e comportamento humano, que é o livro fundamental da análise do comportamento e do behaviorismo radical, na terceira sessão que ele vai falar de comportamento social, o Skinner estabelece, ele descreve algumas dessas agências de controle. O Skinner descreveu o controle econômico, ele descreveu o controle religioso, ele descreveu o controle educacional e ele descreveu o controle sobre a saúde mental, que é a terapia, como agência de controle. Esse capítulo é sensacional. Eu estou esquecendo de alguma, mas enfim. E hoje em dia tem um monte de gente discutindo outros conjuntos de práticas sociais que também são agentes de controle. Então, a gente fala muito, que você tem falado muito de uns anos pra cá, do patriarcado como agência de controle. Então, se a gente pegar todo o conjunto de coisas e práticas culturais que são replicadas e são ensinadas para as novas gerações e para outras pessoas que chegam nesse grupo, é todo esse conjunto de práticas que tem como objetivo o controle dos indivíduos que a gente chama de mulheres. Governo, religião, economia, educação. Todas elas têm coisas que elas são muito interligadas. Educação, agência estatal. Economia, Estado, igreja, governo, educação e terapia. Isso. Era 5. Eu sabia que estava faltando uma. Então, elas todas são interrelacionadas, né? Então, grupos que se beneficiam de um controle costumam se beneficiar do outro também. Eu estava aqui me perguntando como que a psicoterapia pode está funcionando como uma agência de controle. O problema seu, dentro de você. E você tem que resolver para ser um ser humano melhor. E aí eu me lembro do livro do Biglan, das minhas bíblias, né? O Nurture Effect lá, em que ele diz que ele começou... Oi? E o Biglan é quadradinho. Pô, mas esse livro é tão legal. Tão legal. Que ele é tão bacana que ele tá na seção de autoajuda. Ele é tão legal esse livro. Junto com os livros de arte. Self-help. Ele tá lá. E aí, ele fala que o grupo de pessoas dele, né, o grupo deles, eles começaram a observar, eles, os colegas dele, que as mulheres, que tem outra coisa, que mulher procura terapia para resolver um problema que tá dentro dela. Que, na verdade, que para conseguir dar conta de gostar dos filhos, de aceitar não trabalhar, veja, esse livro não é novo, né? Aceitar ficar em casa e aguentar o marido e entender por que eu tenho tanta dor de cabeça. Que foi uma coisa que chamou a atenção dele, foi a dor de cabeça. Toda mulher, em contexto era muita dor de cabeça. E o que foi que ele foi identificando? A pessoa vai engolindo as coisas e vai tendo que suportar o sexo quando o homem demanda, né? Quando ele quer, as crianças que têm que estar prontas e não podem fazer o barulho na hora que ele chega e várias outras. Então, é uma agência de controle assim, tipo... Exato. Então, todas essas práticas culturais, né, elas servem para controlar esses indivíduos que a gente chama de mulheres. Por quê? Porque é metade mais um da população. Sempre foi, desde o início da civilização. Né? Toda vez que existe um amontoado de gente... A maioria é mulher. A maioria é mulher. A maioria a maioria absoluta, né? O 50% mais um. A maioria absoluta. Né? Imagina se a gente resolve
que a gente vai se unir. Se a gente é a maioria absoluta, numericamente dizendo, a gente deveria ter mais força, não é verdade? É. Então eu preciso de uma agência de controle para controlar essa galera, porque é perigoso. Para que mulheres concordem com os homens. Para que mulheres... E aí... O oprimido no lugar do... Porque a gente precisa angariar, né? Dentro parceiros ali, aliados dentro dos oprimidos. Aliados assim, né? Aliados, eu te jogo fora na hora que eu quiser. Jogo fora na hora que não serve mais. Olha, veja bem, a gente observa isso em outro canto. Onde será, Ana? Que a gente observa, que a gente tem falado, mas a gente tenta falar de outros assuntos, mas volta. Ora, veja bem. Quando clínicas, que são lideradas por mulheres e que tem no quadro 99% de mulher, no quadro de funcionários. Quando essas clínicas, eu vou estender mais estende isso. E que prestam serviço para mulheres, porque quem é que vai procurar? É a mãe que procura para a criança. Quem é que fica lá com a criança? Quem é que vai nas reuniões? Quem é que faz a orientação parental? Quem é que se responsabiliza em casa por manter as orientações da equipe terapêutica? Enfim, vocês sabem. Todo mundo trabalha com aba sabe disso. Mas eu sou pai e eu faço... Ótimo, você é exatamente a exceção que confirma a regra. Porque, de novo, quando a gente fala, mas esse indivíduo superou e ele ele é o cara, ele é um pai que ajuda. Olha que pai bom, porque ele tá fazendo... Mas eu ajudo. Olha porque ele tá fazendo... Que é a coisa... básico da responsabilidade de pai. Mas é um pai ótimo, ele troca até fralda. Né? Então, é o pai ótimo, ele até acompanha a terapia do filho. E isso é justamente o que a gente tá falando. A gente tá botando esse controle, a causa disso dentro do indivíduo. E não é. Se a gente não olhar em por que a gente acha tão bonito o pai que participa, e por que a gente não dá a mesma recompensa para todas as mulheres que cuidam dos seus filhos? Por que a gente tem mais empatia com o pai que precisa sair do trabalho para ficar com o filho que está doente do que a mãe que tem que sair? Porque ela tem filho pequeno e aí... E isso é muito dolorido. Eu me lembro de uma situação quando a minha filha tinha menos de 1 ano de vida. Não sei exatamente quantos anos ela tinha. Não, ela já andava, então ela tinha mais de 1 ano de vida. E eu... tinha chegado no Nordeste e tava igual caixeiro viajante, atendendo em todos os cantos, indo para todos os cantos. E tinha uma instituição em Natal que sempre me chamava para dar cursos. E aí eu ia nessa instituição e 100% das pessoas que assistiam meus cursos eram mulheres, terapeutas, e de vez em quando apareciam umas mães. E aí nesse curso em especial, a minha filha estava nascendo um dentinho, enfim, não sei. Ela não quis ficar com a babá que eu tinha contratado durante o curso. E o instituto foi lá e forneceu um colchão para eu deixar a minha filha no chão comigo. E ela, em determinado momento, começou a chorar. Tem até foto disso. Eu carregando ela igual índio carrega a criança, né? A gente carrega aqui assim do lado e eu carregando e dando aula. E ela querendo falar junto comigo. E uma mãe, levantou e disse assim: é um absurdo a gente pagar para assistir um curso e ter que tolerar, e ter que se calar diante da desorganização da mãe que não consegue deixar o filho. E aquilo me doeu sobremaneira. Nossa, mas aquilo, porque eu me senti o quê? Péssima. Eu disse, realmente eu sou incompetente, eu não sou uma boa profissional, porque eu não consigo sequer deixar minha filha num canto enquanto eu tô aqui dando esse curso. Porque esta mulher, que é uma vítima absoluta da agência de controle patriarcal, que fez dela um instrumento de controle das outras mulheres, precisa fazer com que você também se sinta. E eu me senti péssima, gente, péssima, chorei. Porque daí eu tenho controle sobre você. Exato. E tanto é que da próxima vez, foi a primeira vez que eu viajei, o curso seguinte, e deixei a minha filha, porque toda a vida eu levava a minha filha comigo nas viagens. E foi
terrível. Eu chorei, ela chorou, e aí, enfim, gente, uma notícia horrível. Eu acho, Ana, em função da hora, que a gente finaliza e segue na próxima quinta falando dessas coisas, amiga. Porque tem muita coisa no artigo pra gente conversar, tem muita coisa pra falar sobre comportamento inapropriado, análise funcional, que são temas amplos e que a gente insere muitas coisas. Eu gostei que a Bel colocou ali AF, que ajuda a AF. Que bom. Realmente é reforçador. É reforçador você comentar, é reforçador a gente conseguir de fato falar coisas que ajudam vocês a compreender ou até a validar os próprios pensamentos, sentimentos, observações. E esse é o nosso objetivo aqui. A gente volta próxima quinta ao vivo, né? Isso. Aproveitem e assistam também um vídeo mais curto que a gente fez essa semana para o canal do YouTube falando sobre práticas de campanha de desinformação e cartelização. Vocês vão saber de quem. Vão lá. Do assunto de sempre. Do assunto de sempre. O nosso canal no YouTube é Realize Aba, igualzinho aqui no Instagram. Bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.